Mediunidade é treinamento, não é dom divino. Ao longo da história, principalmente no Brasil, que foi de onde surgiu o fenômeno mediunidade, por uma razão muito simples. Humberto de Campos, em 1952, escreveu o livro Brasil, Celeira do Mundo, Pátria do Evangelho. E é óbvio que aqui começaram todas as coisas relativas à mediunidade, porque na Europa que foi feita a proposta de se apresentar o contato do mundo físico com a espiritualidade, foi rejeitado através do trabalho de Kardec. Eu lembro, senhores, que surgiram os primeiros contatos da espiritualidade com a humanidade de forma mais clara, foram as mesas girantes, né, que acabou virando brincadeira de salão, lá em Paris, que era a meca da humanidade na época, né? E aquilo virou uma brincadeira. E Kardec, que não era nem religioso nem nada, percebeu que ali tinha algo muito mais profundo e acabou estudando e trouxe à luz da humanidade o que hoje a gente conhece como kardecismo, que é a decodificação do que ele, pesquisando através da espiritualidade, recebeu as informações do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, né? Enfim, toda a sua biblioteca, que compõe a biblioteca de todos os espíritas, né? Enfim, e acabou não dando certo na França. Aqueles que eram os donos das terras do Brasil, em especial os portugueses, como iam para a Europa para comercializar, né, aquilo que plantava e vendia, como trazer sementes, tecnologia, acabaram trazendo na bagagem de volta o livro dos Espíritos, e aqui começaram então as primeiras manifestações nas fazendas, em especial ali do Vale do Paraíba. E aí começou o movimento mediúnico. Então, conta a história que as reuniões em volta do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, né, se tornaram eventos assim sociais, bem. E eram convidados aqueles amigos mais chegados, que eram de outras fazendas, outros amigos e tal, que se reuniam na casa grande lá da fazenda e faziam a reunião lá com leitura dos livros, né, de Kardec. E ali começaram a acontecer os primeiros fenômenos da incorporação, né? Ou seja, os espíritos tomavam conta da mente de pessoas normais, cidadãos comuns. Então aquela elite, né, pessoas ilustres, senhoras, acabavam recebendo entidades como pretos velhos, as entidades mais africanas. E por quê? Né? Porque a senzala estava ali perto. E a senzala, a 50, 100 metros da casa, os negros já praticavam os seus ritos, embora escondido dos portugueses. Então, óbvio, no ambiente estava ali e começaram as primeiras manifestações. E aí, nos anos 50, um repórter da antiga, então, TV Tupi, né, Saulo Gomes, se não me falha a memória, ele é que divulgou o trabalho do Chico. E naquela época, a manifestação do Chico era fantástica, né? Ele escrevia ao mesmo tempo com as duas mãos. Houveram algumas sessões da manifestação de materialização através do ectoplasma. Enfim, foi o grande evento dos anos 50 que veio à tona. E por que aconteceu dessa forma? Por uma razão muito simples. Porque a igreja era a senhora absoluta das coisas da espiritualidade. Mandava e desmandava, né? Então a espiritualidade, para fazer essa mudança que houve de comportamento, que hoje é muito liberado, né? Hoje você encontra a casa de Umbanda, a casa kardecista em cada esquina, que não era assim. Inclusive na Europa você não encontra ainda o
Espiritismo com muita facilidade, não, porque lá o pessoal é mais arredio ainda, né? Então aqui no Brasil houve essa necessidade de começar a mostrar fatos que aconteciam independente da vontade das pessoas que participavam dos eventos, para mostrar que existia alguma coisa diferente ali. Como as mesas girantes foi percebida por Kardec naquela época, João Denis, né? E Leon Denis, né? E ele foi atrás do fenômeno. Daqui é a mesma forma. Começaram então essas manifestações da espiritualidade chamadas de incorporação e mostrava na época que a igreja não tinha controle sobre isso. E por que incorporação? Porque a igreja fazia um fake news, né? Na época, a igreja católica, que dizia então que o espírito tomava conta do corpo daquela pessoa e fazia daquela pessoa gato e sapato, então aquilo era coisa do demônio, que era ruim, que era pecaminoso e que as pessoas deviam tomar cuidado. Por quê? Para não tomar conhecimento da nova verdade, era um marketing, na verdade. Então ficou essa ideia da incorporação e que criou o grande medo das pessoas lidarem com mediunidade. E ao longo dos tempos, dos nossos estudos, do nosso trabalho, a gente conseguiu entender que mediunidade não é dom divino. É simplesmente treinamento. É claro, existem algumas pessoas que nascem e dentro do seu programa de vida vem um comprometimento maior em passar essas informações da espiritualidade para a humanidade, então vem com uma determinada sensibilidade mais aflorada, que são os clarividentes, são aquelas pessoas que preveem o futuro, enfim, são essas pessoas que têm intuição mais aguçada. Outras pessoas, há décadas atrás, faziam cirurgias espirituais com canivetinho, e com aqueles milagres. Então, esses fenômenos eles foram necessários acontecendo para que a população, a humanidade, os brasileiros em geral, começasse a tomar conhecimento que aquilo não era uma ilusão, que aquilo era verdadeiro, era um fato e que acontecia de verdade.